Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja e as portas do inferno não irão derrotá-las. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra de vida e salvação para todos. Glória a vós, Senhor. Mas salve o Evangelho, pelos nossos pecados. De todos os Temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Então, meus irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando dia de São Pedro e São Paulo, duas colunas da nossa igreja, que se faz presença viva e real para todos nós, porque deixaram as primícias da fé. Então, meus irmãos e irmãs, vamos começar a falar um pouco da vida de Pedro. Pedro, um homem simples, um homem pescador que vivia em Cafarnaum, próximo ao lago de Genezaré. E ali ele trabalhava e sustentava a sua família. E também, como era ali o comerciante de peixes, vendia o seu peixe. Mas um dia Jesus o chama, o convida, ele aceita sim o convite. Mas que nós possamos parar e pensar a personalidade deste homem. Homem de pouca formação, mas que ali quis seguir o Cristo Jesus. Mas também, na sua caminhada, teve as suas dificuldades. Presenciou milagres, presenciou tantas curas, mas na hora ali do aperto, que quando Jesus foi entregue pelo beijo de Judas, Jesus foi preso e ali
ele ficou já com medo, estremeceu. Então a sua fé ainda não estava bem estruturada e bem formada. Não estava. Então teve medo, e ele ali negou Jesus, e negou Jesus 3 vezes. Então podemos perceber que na caminhada daquele homem que andou com Jesus, caminhou com Jesus, e assim ainda tremeu nas bases, ficou com medo, vacilou na fé. E nós também podemos vacilar na fé, mas lá na frente podemos perceber que ele, Pedro, sim, percebendo toda essa transformação, essa anunciação do Cristo, ele só foi perceber melhor na sua caminhada logo após a ressurreição do Cristo Jesus. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele não saberia de tudo isso que estava sendo transmitido ali para ele. Mas Jesus confiou e entregou, sim, a igreja para que ele pudesse realmente coordenar. Então, na verdade, Pedro sendo o primeiro Papa, nós podemos perceber a organização ali da nossa igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E ali reuniu o seu povo, reuniu logo após a morte do Cristo, ficavam ali sempre em oração, mas ele só foi perceber realmente quando Jesus ressuscitou. Aí a sua inteligência abriu, realmente, sua inteligência abriu, e ele começou ali verdadeiramente, não, deve ter questionado, eu devo ser um homem de fé, um homem que aparece, e me convida, me chama, dou sim, eu vacilo, normal na nossa vida, mas logo depois da ressurreição, ele começou assim a pregar veemente, falando do Cristo Jesus. E com isso, com tudo isso, quem que o prende? Herodes. E quem que era Herodes? Grande governador daquela época. Então, ele foi preso porque falava de Jesus. Então, está aí o que aí? Esta autoridade da época o prendeu. Por quê? Porque ele falava em nome de Jesus, curava em nome de Jesus. Então foi para a cadeia. Mas a igreja orava. Olha que interessante. Passando por toda a dificuldade ali na cadeia, a igreja orava. Você também deve orar. Você também deve rezar. Não só pelos problemas, dificuldades da vida, mas por tudo na nossa vida, nós devemos louvar e agradecer a Deus. E Deus manda um anjo. E Deus manda anjo, sim, não só naquela época, mas nos tempos de hoje também Deus nos manda anjo para nos socorrer e nos ajudar. Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, o Senhor nos chama ao testemunho para os tempos de hoje. E o que nós precisamos para os testemunhos para o tempo de hoje? O que? Nós termos caráter, nós termos personalidade, nós termos moral. Nós. Isso é para todos nós. Para os tempos de hoje, a santidade nos convoca, nos interpela a termos ética, moral. Que nós possamos ter esse caráter na nossa vida, meus irmãos e irmãs. Dar o que é de Deus para Deus, o que é de César, o que dá para César. Porque muitas das vezes nós fazemos críticas lá dos nossos políticos. Muitos não querem nem saber o que está acontecendo, porque ficam horrorizados dos bilhões que são roubados pelos nossos políticos. Eu achei até engraçado, interessante. Me mandaram no WhatsApp. Me mandaram uma coisa interessante. Mostrar lá. O rapazinho que jogou uma água na tocha olímpica foi para a cadeia. Mas aqueles que roubaram bilhões estão soltos.
Então, muitas das vezes nós vamos angustiando com tudo isso, porque na verdade, o ser humano, muitas das vezes, os que estão com a autoridade, muitas das vezes são injustos. Ser justo é ser como São José, fala na Bíblia, homem justo. Nem para a direita e nem para a esquerda. O que é certo, mas que nós também podemos esforçar na nossa vida, nos pequenos detalhes da vida, e eu falo por mim também, falo para você, mas falo para mim também, o quanto que nós temos que esforçar para termos caráter, personalidade, moral na nossa vida, sermos bons, ser pessoas boas nesta caminhada. Meus irmãos e irmãs, Deus sonda, Deus conhece a nossa vida, o nosso coração, por isso que Deus nos chama. Se chamou esses dois, Pedro e Paulo, essas colunas da nossa igreja, que são sustentadas até hoje pelo testemunho de fé, nós também podemos sim, porque nós somos batizados. Você é batizado, você também pode dar o testemunho sim, nas pequenas coisas, a começar dentro da nossa casa. Meus irmãos e irmãs, ser injusto é muito fácil, ser correto é um esforço que nós temos que fazer, porque caso contrário, meus irmãos e irmãs, nós vamos sofrendo, sim, as angústias pelas nossas faltas e os nossos erros, e como nós temos que pedir a Deus sabedoria, força, para que nós possamos caminhar, para que realmente a minha família possa crescer, para que a minha comunidade possa crescer no amor, possa se prosperar na caridade. Meus irmãos e irmãs, o tempo que nós vivemos aqui é um pingo que nós vamos viver na eternidade, mas nós temos que pedir a ação do Espírito Santo Paráclito, do advogado, para nos dar força e ânimo, para nós continuarmos caminhando em direção a esse Deus de amor que é o Cristo. Os dois morreram por amor a Jesus, e nós também podemos sim, também morrer por amor ao Cristo. Deram a sua vida pela sua comunidade, e deram a sua vida por Deus, e nós podemos fazer o mesmo. Por isso que nós veneramos Pedro e Paulo, e nós adoramos o nosso Deus. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, sermos perseverantes na nossa caminhada, aqui e agora. Tudo que nós vamos fazendo de bom aqui, nós estamos plantando para a eternidade o nosso jardim que nós vamos colher. Aqui não vamos colher tantas coisas não, de forma alguma, não. Mas nós possamos acreditar que o Senhor vai colhendo tudo isso e plantando para nós, para que nós chegarmos na eternidade e ali realmente banharmos dessa coroa da alegria, da salvação. A alegria de estarmos junto com Deus para a eternidade. Muitas vezes nós não entendemos o que é isso. Nós queremos viver o aqui e agora, as coisas momentâneas, instantâneas, bem rápidas, mas nós não podemos esquecer da eternidade, aonde nós vamos viver com Deus, mas vai depender do nosso testemunho. Quem tem ouvidos, que ouça. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, eu me abri pra te entrar, nem precisa perguntar, te amo. Ao clima todo diferente, que já aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro,
sempre sigo, já não há mais talvez. Basta querer pra te ver outra vez. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Só vozes, só vozes. Basta entrar, eu me abri pra te amar. Nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. Instrumentos de pé. É como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro, meu coração. E ao meu lado, eu sempre sinto, já não há mais talvez. Basta querer pra te ver Outra vez. Sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro, meu coração. E ao teu lado, eu sempre sigo, já não há mais talvez. Basta querer pra te ver outra vez. Padre Giovanni, Oi. hoje eu vim agradecer uma grande graça que recebi de Santo Antônio. Ah, o meu marido. Não acho que é melhor do que o marido, viu, padre? Olha. O senhor lembra que um domingo antes de começar a trezena, eu fui ali no fundo e pedi ao senhor que me abençoasse? Sei. Pois eu fui abençoada. E quando o senhor terminou de me dar a bênção, o senhor me disse assim: ah, filha, vai em paz, vou pedir Santo Antônio por você durante a trezena. E fui, padre, toda tranquila fazer o meu exame, porque eu estava muito nervosa com o exame, porque o médico já tinha suspeitado que eu estava com alguma coisa. Então eu fui fazer o meu exame, e no caminho eu fui rezando o terço de Santo Antônio, e pedia que ele rogasse por mim, pelo meu exame. E uma coisa que eu achei engraçada, quando eu entrei para fazer o exame, antes de fazer preparação, o médico me falou assim: ah, filha, tem muita gente que vem aqui e tem que voltar outras vezes porque não consegue fazer o exame. Esse exame é muito difícil. Então eu falei assim: não, mas eu não tenho que temer. Eu recebi a bênção do padre e ele está rezando por mim. E quando ele me perguntou o nome, eu não sei se o senhor estava rezando por mim naquele momento, mas não sei, do nada eu falei assim: Giovanni. E aí ele falou assim: como? O nome que está aqui é Delma. Aí eu falei: ah, eu me chamo Delma. Aí eu pensei assim: ah, meu Deus, será que o padre está rezando por mim nesse momento? E fiz o exame. Recebendo os resultados, eu fui no meu neurologista, padre. E aí quando chegou a minha vez, ele olhou no exame, me olhou todo surpreso. E eu falei assim: ah, meu Deus, o que está acontecendo? Ele virou para mim e falou assim: engraçado, esse exame seu tem que ter uma explicação. Aí eu falei: por que, doutor? Ele falou assim: porque pelos problemas que você me contou que tinha, eu não esperava esse resultado de exame. E aí levantou e naquela alegria me deu aquele abraço e falou: filha, você não tem nada na cabeça. E aí ele falou assim: só tem uma... Nem miolo? O seu exame, filha, não está nota 10, ele está nota 1000. E eu estou surpresa porque esse exame só tem tua explicação. E aí eu falei com ele assim: olha, sabe, quando eu terminou a missa lá no domingo, eu pedi ao padre que me desse uma bênção, porque eu estava muito com medo de fazer o exame, pelo aquele motivo que o senhor tinha me falado. E aí ele rezou por mim. Esse exame tem uma explicação. É a graça, é o milagre de Santo Antônio. Amém. Santo Antônio,
Muito obrigado pela graça recebida. Uma Padre salva de Giovanni, palmas obrigado por para ter Jesus, rezado por Santo mim. Antônio. Olha, gente, e quando vocês estiverem, assim como eu, passando uma dificuldade na vida, peçam uma bênção para o padre. Cuidado, viu, gente? Não vai pedindo tanta coisa assim, não. Delma, a gente agradece porque, pelo intermédio de Santo Antônio, a nossa trezena realmente foi muito bonita, muito participativa. Então eu tenho certeza que você alcançou a graça por intermédio de Santo Antônio. Parabéns. E agora nós vamos rezar para o seu irmão marido. Você quer? Quer não? Não é boba nada. Quero. Santo Antônio, dá um jeito. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, Nossa Senhora da Conceição de Aparecida, eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva a nossa comunidade! Viva os nossos visitantes! E de em paz o Senhor vos acompanhe.